Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleiciane, tutora presencial do Polo de Campos dos Goytacazes, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a unidade curricular de gestão de custos. Quando falamos de gestão de custos, estamos falando de uma área de estudo que permite ao nosso produtor rural aperfeiçoar o gerenciamento das atividades no empreendimento agropecuário e também desenvolver, a capacidade de aumentar o lucro do seu negócio. Embora, essa seja uma área muito importante, algumas vezes ela vai ser a última a ser desenvolvida na empresa, principalmente quando estamos falando das pequenas empresas ou médias empresas do setor rural. Essas empresas, elas geralmente têm uma visão mais tradicional do negócio, E essas empresas que têm essa visão mais arcaica, mais tradicional, elas muitas vezes é representada pela figura daquele produtor centralizador, Aquele produtor que acredita, que as informações elas não devem ser compartilhadas, que as informações devem ser armazenadas, guardadas somente na cabeça. Ele não vê a necessidade de estar transcrevendo, passando para o papel esses dados, dados esses referentes, à produção, referentes a entradas e saídas, ou seja, receitas e despesas, informações como a produtividade por área, as variedades utilizadas, Ele não se atenta para esse tipo de informação. Ele também, muitas das vezes, não compartilha essas informações com os demais membros da empresa ou mesmo da família. Isso pode causar problema em sua falta. Outra questão importante, que a gente precisa estar tomando conhecimento, e levando esse produtor a entender, que existe a necessidade de separar o que é gasto da empresa, da propriedade, o que é o gasto da família, pois quando a gente coloca tudo isso junto, a gente não consegue enxergar qual é o real ganho da propriedade, qual é o lucro da atividade rural. Ou, quando a empresa tem mais de uma atividade, qual é a atividade que realmente está dando lucro, está dando prejuízo? Em qual atividade eu devo aumentar o investimento, Ou qual atividade que eu devo parar, deixar de investir, substituir, por uma outra atividade? Então a gente precisa muitas das vezes, tá olhando essas informações para tomar decisão. Então, cabe a nós, futuros técnicos, do agronegócio, mostrar ao produtor rural o quanto ele pode deixar de ganhar ou o quanto ele está ganhando com a sua atividade, E eu consigo mostrar isso a ele adotando as boas práticas de gestão. E quando eu estou falando, dessas propriedades, com essa visão mais tradicional, é interessante que eu inicie essas técnicas por ações simples, Como, por exemplo, anotar o que entra, o que sai, ou seja, as receitas e as despesas daquela atividade ou daquelas atividades, Anotar quais são as despesas da casa, da família e quais são as despesas da atividade em si, para que depois, a gente possa ver qual é o real lucro da produção. Bom, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é gestão, Gestão nada mais é do que um conjunto de ações que realizamos antes, durante e depois da produção e comercialização dos nossos produtos ou dos nossos serviços, Porque algumas empresas, elas prestam serviços. E quando a gente também, tá falando de gestão, a gente está falando de planejamento, organização e administração,
esses 3 atos que vão me levar a uma boa gestão. Não adianta nada eu só planejar se eu não administro e não organizo, como também não adianta, né, eu tentar administrar se eu não faço planejamento ou se eu não faço organização. Então, a gente precisa sempre estar andando, né, com o planejamento, a organização e a administração de forma conjunta. Né, para resumir um pouquinho, quando a gente está falando, né, do conceito de gestão, vai ser o conjunto de atividades administrativas e produtivas dirigidas para a utilização eficiente e eficaz dos recursos produtivos de uma empresa, com o objetivo de alcançar um ou mais objetivos que eu defini lá no meu processo de planejamento empresarial, certo? E agora a gente vai falar sobre o papel do gestor. Esse gestor pode ser tanto o técnico contratado, como pode ser o próprio produtor rural ou alguém de sua família, né? Então, a pessoa que adotar, né, o papel de gestor, ele vai ter a função de planejar, organizar, liderar e controlar todos os recursos. Sejam os recursos físicos, que vão ser o quê? Os bens, né, da propriedade, os recursos financeiros, que é o dinheiro investido, o dinheiro em caixa, o dinheiro nas contas bancárias, até mesmo, né, o dinheiro que está em forma de estoque de mercadoria, estoque de produtos. Então, a gente precisa, né, estar atento a isso, como também fazer a gestão dos recursos humanos, das pessoas que estão envolvidas em todo o processo, para que o nosso negócio ele seja lucrativo e seja também ambiental e socialmente correto. Aqui eu abro um parêntese, né, que cabe ressaltar, quando a gente fala da propriedade rural, nós estamos falando de uma empresa que ela trabalha com recursos que são finitos. A sua máquina de produção, se não bem cuidada, ela pode chegar ao fim, ela pode ser exaurida, ser perdida. E aí eu estou falando da utilização da terra, do solo e da utilização da água, dos recursos hídricos. Nós sabemos, né, que na nossa propriedade são fatores primordiais para o sucesso do nosso negócio, a boa utilização da água e do solo. O solo, principalmente, é a nossa máquina de produção. Tanto se eu estiver falando, né, de produzir olerícolas, frutas, quanto se eu estiver falando, né, da parte animal, porque eu também preciso do solo para produzir alimento para os nossos animais, para gado, para avicultura e etc. Bom, e quais seriam os objetivos que levariam o produtor a implementar a gestão na sua propriedade, na sua empresa? Então, em primeiro lugar, né, a gente pode mostrar a ele que com uma boa gestão, a gente consegue administrar com maior competência os recursos produtivos, né, o capital, a terra e o trabalho, como a gente já falou. Também nos dá ferramentas, nos dá informações, melhor dizendo, para que a gente possa modificar o nosso método produtivo dentro da propriedade ou até mesmo, né, na adoção da tecnologia mais adequada para aquele sistema produtivo e também, né, para a condição econômica financeira que a propriedade está naquele momento. Outra situação importante, né, é aumentar a lucratividade do empreendimento. Se eu consigo trabalhar melhor com os dados, eu consigo otimizar os meus recursos, eu consigo aumentar a lucratividade. Nem sempre aumentar a lucratividade, né, para aumentar essa lucratividade, eu preciso vender mais caro, né? Se eu consigo otimizar os meus recursos, eu consigo muitas vezes ganhar em produtividade e aí eu diminuo o meu custo de produção por unidade e tenho um aumento de lucratividade da minha atividade. Outra coisa que eu consigo fazer também, trabalhando de forma bem clara a gestão, é diminuir os riscos que são inerentes à atividade agropecuária.
por exemplo, né, contratando seguro safra, que vai, em caso, né, de algum problema, eu vou ter os meus prejuízos minimizados, né, sanados. E, né, o não menos importante, melhorar o padrão de vida da família. Então, né, quando eu mostro ao produtor a possibilidade de melhorar o padrão de vida da família, com certeza, né, ele vai se sentir tentado a implementar as técnicas de gestão. Afinal de contas, né, todos nós trabalhamos com o intuito de melhorar a qualidade de vida da nossa família, né, dar mais conforto, dar mais segurança para toda a nossa família. Bom, e vale lembrar também que quando apresentamos, né, o conceito de gestão, falamos que devemos cuidar do antes, do durante e do depois da produção, uma vez que nós devemos gerenciar as diversas áreas e processos do nosso empreendimento. E quais seriam essas áreas, esses processos? A gente tem a nossa área de comercialização, né? A gente tem a área que está relacionada com as finanças, o marketing, a produção e os recursos humanos. Então, todas essas áreas, elas precisam ser acompanhadas, ser gerenciadas. E agora, né, para a gente falar do sucesso do nosso negócio, é essencial que o produtor tenha em mente, tenha na sua cabeça a decisão sobre o que ele vai plantar, quanto que ele vai plantar, quando e como ele vai produzir. E todas essas decisões, elas devem ser baseadas, né, no planejamento feito lá no início, né, lá no início do seu negócio. Ele tem que tomar essas decisões baseados nos fatos, baseados no que ele conseguiu perceber ao tomar, né, conhecimento das informações do seu negócio. Ele precisa saber quanto de dinheiro que ele tem em caixa para investir, quanto que o mercado vai absorver do seu produto, qual é a melhor época para começar o plantio, né? Qual a tecnologia que eu vou utilizar? Tudo isso ele precisa ter muito claro na sua cabeça antes de começar a atividade. Mas ele também precisa fazer o quê? O controle de todas essas ações, né? E avaliar os resultados que ele alcançou. E além de avaliar, ele precisa comparar esses resultados com aqueles que foi previsto lá no planejamento inicial do seu negócio. Agora, pessoal, também é importante, né, a gente ressaltar que nós estamos falando de uma empresa que está exposta a inúmeras variáveis, né? Nós estamos falando de organismo vivo, né? A propriedade, a empresa rural é uma empresa viva, que ela sofre diferentes impactos, né? Então, e esses impactos, eles influenciam diretamente no seu resultado. Então, nós precisamos conhecer e estar atentos a todas as variáveis que chamamos de particularidades do setor rural. E quais seriam, né, essas particularidades, né? Quais são essas diferenciações, né, da propriedade rural? Então, a primeira que nós podemos falar seria, né, que a maioria dos nossos produtos, né, dos produtos rurais, eles muitas das vezes necessitam de refino, né? Alguns produtos colhidos, né, lá na propriedade, os produtos in natura, eles são colhidos em sua forma bruta e precisam, né, de um acabamento, se a gente pode dizer assim, né, de um beneficiamento. Por exemplo, o arroz. Quando o arroz ele é colhido com casca. E o consumidor, ele não quer comprar o arroz com casca, né?
ele quer comprar o arroz descascado. Então, o produtor, para que ele aumente o seu lucro, ele precisa, né, beneficiar esse arroz, ele precisa tirar essa casca e vender descascado. Senão ele vai ter que vender, ele vai vender o arroz com casca, aí uma pessoa, um intermediário vai comprar esse arroz, vai fazer, né, o beneficiamento, vai descascar e embalar, e aí depois vai levar esse produto para o mercado. Então, provavelmente, esse intermediário que fez o beneficiamento é o que vai ter maior lucro. Então, o produtor, ele precisa, né, estar atento nessa parte de beneficiamento do seu produto para agregar valor. E quando a gente fala de agregar valor, a gente também pode estar falando dos subprodutos. Por exemplo, né, dando continuidade ao caso do arroz, né, a produção da farinha de arroz, que seria, né, um subproduto do arroz. Outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração é a perecibilidade dos nossos produtos. Os produtos agropecuários, em sua maioria, têm uma vida útil muito curta, né? De forma geral, são aqueles produtos que são chamados produtos perecíveis. A gente fala que ele tem um tempo curto de prateleira. E essa realidade, ela implica que o produtor ele precisa comercializar de forma rápida esse produto, a fim, né, de diminuir a possibilidade de prejuízo. Ou então, arcar, né, com toda a perda, né, da qualidade do produto, que vai gerar um prejuízo grande. Então, a gente precisa, né, estar atento a isso e buscar a comercialização desse tipo de produto de forma antecipada. Algumas vezes o produtor, né, ele colhe o produto para depois buscar mercado. E quando a gente está falando de produtos perecíveis, a gente deveria, né, já ter um mercado garantido, já ter procurado o mercado, saber quem que vai absorver esse produto para fazer, né, a comercialização de forma rápida e eficiente, minimizando assim as nossas perdas. Outra particularidade é a escalabilidade, ou seja, né, alguns bens agropecuários, eles são produzidos em grande escala e por um grande número de produtores. E isso vai impactar diretamente na oferta de produtos e preço, né? Então, quanto maior a oferta, menor os preços. Então, a gente vai ter muito produto no mercado e uma demanda menor do que a oferta, então a gente acaba tendo um preço reduzido. É outro fator que a gente precisa levar em conta e analisar, né, o meu custo de produção com o preço recebido por esse produto. E aí, algumas vezes, a gente precisa tomar, né, algumas decisões, né, algumas estratégias para que me facilite ou minimize, né, esses preços baixos. Outra questão é a sazonalidade, né? Nós temos produtos que são produzidos, né, em uma determinada época, e isso mais uma vez vai me acarretar o quê? Muito produto saindo numa mesma época. Então eu preciso trabalhar com tecnologia para tentar sair, né, dessa janela de sazonalidade, tentar, né, produzir em outras épocas. Eu vou precisar de um pouco mais de investimento, mas pode ser que o resultado, né, favoreça a implantação dessas tecnologias. Outro ponto é a suscetibilidade ao clima, né? Nossos produtos, eles sofrem muito impacto com relação às variações climáticas. Então, nós precisamos, né, estar atento a esses fatores climáticos. A variabilidade, ou seja, né, os nossos produtos, eles têm variação, né? Eles, por exemplo, o milho. O milho, eu tenho várias variedades do milho. Então, de acordo com a época de plantio, de acordo com o tipo de solo, eu vou plantar uma variedade e isso pode impactar, né, na qualidade final do meu produto, onde eu não vou poder, de repente, garantir
o mesmo produto sempre. E isso pode me trazer problema. E por último, né, não menos importante, quando a gente fala, né, das particularidades do setor rural, é o prazo de retorno de investimento. Nessa atividade, na atividade agropecuária, eu tenho algumas atividades que me dão retorno, né, mais rápido. Em contrapartida, eu tenho outras atividades que vai levar um tempo maior para me dar retorno. Se eu olhar, por exemplo, a atividade pecuária, né, eu tenho um tempo de retorno de investimento maior do que, por exemplo, o plantio de hortaliças, que tem um curto tempo de duração, né, um ciclo curto, né, de produção, e aí eu vou ter um retorno maior. Então, para eu tomar a decisão de qual atividade eu vou implementar, eu preciso estar analisando todas essas particularidades. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Espero que o vídeo tenha ajudado e a gente se encontra na próxima videoaula, onde a gente vai falar um pouco mais sobre gestão de custos e sobre a forma de calcular esses custos e também a classificação desses custos. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, pessoal!